Isso aqui é a prova, tá? A gente falou do filho do ministro. Coloca o link 3, por favor. Eu subi essa matéria ontem, porque eu realmente, quando eu olhei olha o mapa aí. Isso aí é o mapa em relação ao operador, um dos principais operadores desse esquema do INSS. Pode abrir a matéria. O careca do INSS, né? O careca do INSS, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, tá? Ele é um dos principais operadores desse esquema, tá? E o que acontece? A gente ali consegue, com o levantamento da Polícia Federal, com as quebras de sigilo bancário, as movimentações das empresas e tal, percebe o quê? Que essas pessoas se beneficiavam diretamente. Então, por exemplo, o Virgílio, procurador-geral do INSS, que foi afastado agora, na semana passada, a esposa dele, Thaisa Hoffmann Jonasson, ela tem uma empresa, essa empresa recebeu dinheiro direto do Camilo Antunes, quer dizer, o careca do INSS, nos esquemas dele, pagou o Virgílio é o procurador-geral que entrou no TCU contra o acórdão do TCU, que eu publiquei ontem, mais uma vez o cheirinho, né? Eu ontem publiquei o INSS e as entidades fazendo dobradinha no TCU para suspender o acórdão do TCU, relatado pelo Haroldo Cedrais. E aí agora a gente descobre que a mulher do procurador, agora procurador-geral do INSS, recebeu milhões na sua conta, na conta de uma empresa que era compartilhada com o esquema do careca. Então, isso aqui é fato, né? Isso aqui é fato. Coloca lá. Não é só ela, não. Olha lá, ó. Ele foi afastado. Tá. Bom, pode botar. Filho do diretor. Ó, o Eric Douglas Martins Fidelis. Recebeu também uma baba aqui na conta dele de empresa. Ele é filho de quem? Do diretor de benefícios do INSS. Até o ano passado, que é o André Fidelis. E ele só foi demitido pelo Carlos Lupe, viu, Lupe? Porque você ficou numa situação em que era impossível não tomar providência, já que os escândalos começaram a vir à tona. O Vassalo, inclusive, o jornalista do Metrópole, trouxe essas histórias, começou a colocar pressão nisso. A Bia Kicis mandou requerimento, o Evair mandou requerimento de informação, todo mundo começou a se movimentar. Teve auditoria, e aí, a auditoria do ano passado, quando a auditoria concluiu que estava tudo errado, que tinha gente ganhando em cima dos velhinhos, o que acontece? Aí o Carlos Lupe vai e demite o diretor de benefícios. Só que o filho dele recebeu dinheiro. Então, por isso... Agora, eu me pergunto por que essas pessoas não estão presas. Mas a Débora está presa, né? A Débora está presa. Esses do INSS não tem ninguém preso. Foram alvo só de busca e apreensão. Que cuidado, hein, Polícia Federal? Que cuidado, né, Andrei Rodrigues? Que cuidado, Lewandowski? Por que será que vocês estão tão cuidadosos com essa operação? Normalmente é pé na porta. Nessa operação, no sindicato do Frei Chico, sindicato que tomou seu dinheiro, não teve nem busca e apreensão, segundo o diretor da Polícia Federal. Nem busca e apreensão. Por isso que eu digo ontem que existe um direcionamento político, indícios de direcionamento político dessa investigação. Por isso que a imprensa tem que cada vez fazer o seu papel de forma mais aprofundada. Esse é um esquema inadmissível, tá? Gente aí com a sua aposentadoria, depois da vida inteira trabalhando, agora tendo que socializar a sua aposentadoria sem querer, porque esses vagabundos vão lá e roubam na cara dura o aposentado. Esse é o esquema, eu vou falar para vocês. Esse é o esquema de corrupção mais importante já descoberto de uma gestão do PT. Cláudio, mas o Petrolão movimentou mais. Mas esse é mais importante, porque isso é um roubo direto. Não é o roubo da estatal, não é o roubo do banco, não é um esquema de emenda parlamentar. Os caras estão botando dinheiro no bolso do aposentado. Então, assim, esse escândalo, ele precisa ser um ponto de inflexão para acabar para banir a esquerda, para o eleitor banir a esquerda do poder, da política brasileira. É inadmissível o que essa gente faz, Carol.
Ó, sabe o que eu queria entender? Para onde está indo esse dinheiro? Ontem a gente falou dos, acho que eram 100 milhões, né? Lá do Instituto do Frei Chico lá. Mas esse aqui é Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados. O que é um centro de estudo de benefício de aposentado? Que benefício que o aposentado pode ter? Imposto, redução de imposto em remédio, ter aumento da aposentadoria dele, que é o de fome, mal os aposentados hoje em dia conseguem comer. O que é um centro de estudos dos benefícios? O que eles estudam? Eu queria realmente saber. E esse aqui tinha um orçamento de 300, tá na tua matéria, 388 mil e foi para 9,9 milhões. O que um centro de estudos faz com 10 milhões de reais? E sobre esse negócio aqui do Bolsonaro, as reclamações até 2003 eram 220,3 mil registros. Só foi uma alta de 257% desde 2021. A gente precisa mostrar isso porque as pessoas falam, não, isso começou lá no Bolsonaro. Tava aqui a Bia Kicis ontem mostrando que picareta tem em qualquer lugar, gente. Desde que o mundo é mundo tem corrupção e tem picareta. Mostrando, né, a medida provisória que o Bolsonaro colocou ali para tentar frear isso aqui. Ele descobriu essa sangria desatada. Mas teve uma alta 4 vezes mais desde o governo Lula. Quer dizer, ele já chegou ali, ele já viu uma brecha do que estava acontecendo e quadruplicou, aumentou 257%. E Petrolão, Mensalão, assim, tem obra superfaturada, mas sai a obra. Esse dinheiro aqui eu quero entender, pelo que eu tô vendo de tudo, dessa cifra sendo movimentada, é dinheiro na veia, na conta de quem estava roubando, não teve nenhuma entrega de fato, para os aposentados. Então, por mais que o Petrolão tenha movimentado mais, esse aqui é um roubo direto, é infinitamente pior. E, de novo, como você bem colocou, é dinheiro dos velhinhos. Isso aqui deveria ser considerado crime hediondo. Eu tenho, inclusive, aqui, ontem, o Observatório da Oposição, que é uma iniciativa do PL, coordenada pelo Rogério Marinho, soltou um relatório maravilhoso sobre isso. Eu vou printar só a imagem para corroborar esse teu comentário, viu, Carol? Ô, Taniele, eu tô te poupando um pouco dessa pauta, mas se você quiser falar desse escândalo dos aposentados, porque eu imagino que daqui a pouco vai ter aposentado batendo na tua porta aí para ajudar, para pedir ajuda, para tentar reaver o seu dinheiro roubado, né? Então fique à vontade, se você quiser comentar. Exatamente, Dantas. A gente fala de velhinhos, né? Mas a minha mãe é uma pensionista, né? Minha mãe, ela recebe aí uma pensão por morte, né? E o que mais dói nisso tudo é que são pessoas pobres, né? Que não têm renda, a maioria não tem estudo, e a maioria dessas pessoas sequer sabem que foram lesadas, tá? Sequer sabem que foram lesadas. Então, falando com você aqui, eu acabei de receber a mensagem aqui de um senhor, e ele falou, doutor, eu tô sabendo, tá? Tô sabendo que colocaram a mão na nossa aposentadoria. Como que eu faço para mim saber se eu fui lesado ou não? As pessoas não sabem hoje sequer como acessar o meu INSS, o extrato deles previdenciário, para, né, ver o que foi descontado e o que não foi descontado. Já existem aí por parte de instituições bancárias, aquele empréstimo daquele cartão consignado, que eu fiz dezenas de ações, né, de reconhecimento ali, de nulidade desses contratos, porque na época da pandemia, a minha mãe, Dantas, ela teve 8 empréstimos no benefício previdenciário dela, que ela nunca contratou. Provamos, né, fizemos perícia judicial, que não era a assinatura dela. Então, sempre sobra para quem? Para as pessoas idosas, para aquelas pessoas que são hipossuficientes, carentes, e que, assim, são pessoas que precisam para manter a subsistência. E no caso desse escândalo aí, é revoltante, né? Porque até você apurar tudo isso, você sabe que tem pessoas com costas quentes atrás, é um esquema, na verdade. E, mais uma vez, quem são as partes mais lesadas e prejudicadas é a população, aquela parte mais carente da população.
E você tá falando uma coisa que eu até comentei logo no início do programa aqui com o Ari. Quando eu publiquei o vídeo do Ari, o Ari entrevistado aqui por mim, contando na sexta-feira ainda sobre o golpe que tinha levado, e o Ari é um homem esclarecido, né? Ele vamos dizer assim, é uma minoria, a minoria da minoria, porque a maior parte da população, infelizmente, resultado, né, de décadas de investimento, de roubo, inclusive na educação, enfim, nós temos pessoas que são vulneráveis, pessoas que não têm acesso à informação, como você está dizendo. E quando eu publiquei o vídeo dele, em todas as redes sociais, aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no X, várias pessoas entraram lá e falaram assim, caramba, deixa eu ver como é que está o meu extrato. A pessoa nunca consultou o extrato, porque para consultar o extrato, ela tem que entrar, baixar o aplicativo, entrar num site, etc, etc. Então, assim, tudo é feito para impedir que essas pessoas consigam ter acesso à informação. E o maior esculacho desse esquema está justamente em como eles conseguiram criar um sistema em que a entidade, o sindicato ou a associação, que não precisa nem ser sindicato, qualquer associação, o sujeito cria uma associação ali, mete um CNPJ, é uma associação, e já pode se credenciar junto ao INSS, quer dizer, assina um acordo de cooperação técnica com o INSS, pega esse acordo, vai lá e manda a lista dos beneficiários para o Dataprev. Aí o Dataprev recebe os beneficiários e cadastra o desconto, porque o sindicato diz, eu tenho aqui 10 mil, 20 mil, 30 mil aposentados, 50 mil aposentados que aderiram à contribuição, essa contribuição associativa, e não aderiram coisa nenhuma. Esses caras roubaram o cadastro dessas pessoas, inclusive eu suspeito que na origem desse esquema estejam empresas de tecnologia que já foram alvo de investigação e de denúncia e até de prisão aqui em Brasília, nas gestões recentes. Gente que foi presa, empresa de TI, que tinha acesso à Dataprev, tinha acesso a esses contratos todos, porque fazia gestão de assegurados e não sei o quê. Então está muito claro o esquema. Quer dizer, eles roubam o cadastro, pegam esse cadastro, inserem no sistema deles, dizem para o Dataprev que está tudo legal, porque o INSS já validou, e o Dataprev bota no sistema e ele passa a ser debitado. Quer dizer, isso aí é uma conspiração, isso é um golpe, isso é uma quadrilha, isso é uma associação criminosa. E mais uma vez eu repito, esse escândalo, ele deve ser ele tem que ser um ponto de inflexão, ele tem que constar dos livros escolares. Porque a esquerda, você não vê eles criticando o LUP, criticando o INSS, dizendo isso é um absurdo, estão roubando os nossos velhinhos, isso é um absurdo. Você não vê ninguém da esquerda. Você só vê essa gente defendendo os caras ou jogando a responsabilidade para o outro. Não, isso aí começou no Bolsonaro, isso aí não sei o quê. Isso começou, sabe quando? Quando? Lei 10.820 de 2003. 2003? Lei 10.820 de 2003. Que trata do que, Ari, nosso Google humano? Autorizou o consignado. Autorizou consignado. Consignado em folha para aposentados a folha do INSS. Que já foi alvo do roubo que descoberto pela Lava Jato, envolvendo a Gleisi, envolvendo o Paulo Bernardo. Alvo da Lava Jato. Isso começa antes. Operação... envolvia Consiste. Eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Porque acontece o seguinte. Antes, começou um comércio da folha de pagamento. Quando a folha de pagamento dos funcionários públicos era exclusiva no Banco do Brasil. Custo Brasil, Operação Custo Brasil. Era exclusiva ao Banco do Brasil. De repente, eu não vou dizer o governo, para não errar, passou a se autorizar os bancos privados a poderem pagar os funcionários públicos. Os bancos privados ofereciam vantagem aos órgãos públicos que passassem a ter suas folhas de pagamento no banco. Por quê? Isso criava uma carteira fixa de clientes. Aqueles clientes, funcionários públicos que recebiam pelo banco A, banco B, eram clientes do banco. Estavam imediatamente suscetíveis ao quê? A oferta de crédito com uma garantia, não era consignado, com uma garantia de que, quando
provento caísse na folha, descontaria a prestação do automóvel e por aí vai. Era um grande negócio, mas não valia para os aposentados. Ato contínuo, iniciou o governo Lula, pau aos aposentados, virou um mar de ganhar dinheiro. E aí começou esta praga do consignado. Por que isto? Porque essas associações, que prestação de serviço elas fazem? Nada. Como os sindicatos passaram a não ter aquela receita garantida do imposto sindical, começaram a usar isso. E começaram a fazer pressão nos aposentados. Olha, se você entrar na minha associação, você vai ter um seguro disso, seguro daquilo e tal. Ou então, para receber um empréstimo, você precisa disso, daquilo. Era uma pressão indevida. Inclusive, tem uma situação interessantíssima. Quando você se aposenta, que foi meu caso, sabe como é que eu soube que eu estava aposentado? Porque me ligou um banco me oferecendo um empréstimo. Então, isto é uma rede de negociata. Esta consignação é um negócio extremamente lucrativo. É só você fazer uma conta dos empréstimos consignados. Quanto o aposentado paga de juro para o banco e quanto custa para o banco. É um lucro brutal. Tanto que um dos negócios que se discute agora na venda de determinadas instituições financeiras é a carteira de consignado. Bom, não satisfeito com isso, eles começaram a pegar essas instituições. Aonde essa instituição some com dinheiro? Contrata o fulano de tal para fazer um estudo sobre o valor da mosca que pousa no cavalo do bandido, porque é coisas dessa ordem, tá? Sem pé nem cabeça, sustentar diretores A, diretores B com salários altos. É só fazer uma conta de perguntar quanto ganha um vice-presidente de uma instituição dessas por mês, não é um salário qualquer. Viagens, mordomias e principalmente determinadas despesas contratadas de terceiros a órgãos públicos para fazer frente a determinadas situações políticas. Olha, vamos fazer aquele comício lá, tal lugar, aquela festa, vamos contratar, quem paga é a associação fulano de tal, porque lá não tem prestação de contas. Esse dinheiro que vai, essa contribuição, ninguém presta conta disso. Então, este é o grande negócio. Por que o susto disso? É porque nunca ninguém imaginou que isso fosse estourar. Agora, como é que você sabe disso? Você aposentado sabe se está sendo extorquido ou não. Se recebeu aquele telefonema e negou, muito bem. Se recebeu o telefonema, mas aceitou e pagou e não queria, vá lá e reclame. Como é que você faz isso? Tem que entrar naquela página que você tem que se registrar como GovBR. Depois entra Meu INSS. Meu INSS, você vai entrar lá, pagamento de valor do benefício, extrato do benefício, ver o valor que está sendo extrato do benefício. Se sair ali alguma contribuição à instituição, você vai embaixo ali, entrar outros serviços e vai, contribuições a instituições, tecla ali vai ter um andamento. Se você não tiver, se não souber fazer, peça para alguém, peça para sua filha, para alguma pessoa que tenha mais intimidade com o sistema eletrônico e veja isso. E só o final quero dizer a vocês. Eu sou analista de sistemas, implantei vários sistemas, fui diretor de informática no IBGE. É impossível você montar um sistema desta ordem que não tenha consistência para verificar esse tipo de fraude se não tiver conivência interna. É impossível. Isso eu digo e olho na cara do analista de sistema, diretor de informática da Dataprev e digo, se você fez isso, você foi conivente. Porque é impossível em estrutura de sistema, de conferência de sistema, de compliance de sistema. Isso eu digo e provo. Provo. É impossível. Só existiu porque existe conivência no sistema. Muito bem. Aliás, você tentou cancelar... eu tentei cancelar. A contribuição que não é voluntária. E o que aconteceu? Disseram que eu não tinha autorização. Não tinha autorização? Que eu não tinha autorizado. Peraí. Explica direito. Você entrou lá no... Eu entrei... Você fez esse caminho todo. Eu fiz esse caminho todo. Vou contar para vocês. Vou contar para vocês que é interessante. Desculpe não ter feito antes. É o seguinte, eu entrei no caminho todo. Aí cheguei lá, tinha lá
uma página que diz assim, conferir a sua autorização, verificar a sua autorização para desconto. Entrei lá, conferir, o senhor não tem autorização de desconto. Pô, se eu não tenho autorização de desconto, como é que estão descontando? Aí na mesma página tem uma aba que diz assim, pedir o cancelamento de desconto. Entrei, fiz o requerimento, preenchi vários, é um requerimento compridinho. Não é difícil, mas dá um trabalhinho tem que botar nome da mãe, aquele negócio todo, tá? Para pedir o cancelamento do desconto à instituição. Muito bem, foi registrado, me mandaram um e-mail dizendo que, olha, seu processo para pedir o cancelamento está sendo estudado. Ato seguinte, logo em seguinte, meia hora depois, eu recebi um outro e-mail dizendo, seu processo foi finalizado, o senhor não tem autorização de desconto, o senhor não tem desconto. O senhor não tem desconto? É. Aquele desconto que eu tenho, que está lá no contra-cheque, o INSS está dizendo que eu não tenho. Que não tem. Bom, então, vamos esperar o próximo mês. Então é o seguinte, é um sistema que, feito para fraudar, até o fraudador é tosco. O fraudador é um tosco. Ou seja, os caras estão chegando ao requinte de fazer burrice ao fraudar. Você vê, quando o cara contrata, quando o próprio funcionário do INSS bota o parente, a mulher, o filho para receber a propina, essa gente já perdeu o pudor, estão fazendo sem qualquer tipo de cautela, né? E aí é inacreditável. E eu quero dar um gancho nisso aqui, para a Tícia, que é um gancho que é uma coisa que eu preciso mudar de pauta. Me choca muito o seguinte, isso tudo, e a quem está presa é a Débora.